Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar mais uma página do livro Os Mensageiros, de Chico Xavier e André Luiz. Vamos começar com a nossa página de harmonização com a Heloísa. Então, executar bem. E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. João Batista, Lucas 3, versículo 13. A advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo, exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o espírito eterno. O programa individual do trabalho da alma, no aprimoramento de si mesmo, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Bom, o que eu entendi aqui é que tanto encarnados como desencarnados, né, na questão de evolução do espírito, não adianta a gente ter pressa, né, de atingir uma escala maior de evolução, sem você realmente ter cumprido aquilo que você se propôs. Então, eu acho que dentro desse tema, ele aqui em cima, João Batista fala, não peçais mais do que vos está ordenado. Ou seja, às vezes a gente pede muito, né, e faz pouco. E esse pedir muito é de várias maneiras, né? Porque às vezes se pede muita coisa material, né? E o espiritual fica para trás. E não adianta, né? Você realmente ficar na ansiedade, né? De querer fazer tudo, porque o importante
da nossa evolução aqui, né, na Terra, né, tanto aqui, tanto encarnado como desencarnado, é a gente realmente tomar consciência, né, dos ensinamentos, né, que a gente tem que cumprir, né, esses ensinamentos não só da parte moral, né, como a parte espiritual, e isso é ao seu tempo, né? Ou seja, a gente vai tendo várias reencarnações, né? E dentro dessas reencarnações a gente tem a oportunidade de ir evoluindo. Mas é importante, né, que isso seja bem feito, seja realmente realizado com entendimento, né, compreensão e realmente fazer o que tem que ser feito, né? A gente realmente se transformar interiormente. É isso que eu achei, né? Agora eu não sei se tá ok. Obrigada, Heloísa. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, a Deus, e fazer a nossa prece. Graças a Deus, Jesus, nosso mestre, nosso guia, tu és exemplo de amor e sabedoria. Então, aqui estamos a pedir-te. Abençoa o nosso estudo, Senhor, para que nós possamos compreender, guardar todos eles, não é? E também praticá-los. E assim nós fazemos desses momentos de estudo o aperfeiçoamento do nosso espírito. Sempre agradecendo, Jesus, a tua presença amiga, a tua presença de mestre, a nos amparar e nos ajudar, para que cada vez mais nós possamos compreender e praticar os ensinamentos que aqui nós fazemos. Então, somos gratos, Senhor, por tudo isso. E rogamos, abençoa todos nós que aqui estamos, o nosso lar, os nossos familiares e amigos, e também os nossos companheiros, que não poderá hoje estar conosco. E assim pedimos a Ti, Mestre, como sempre, ser conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Prontinho. Então, vamos dar início ao nosso capítulo, que é o capítulo 29, cujo título é Notícias Interessantes. Mas antes de entrarmos na nossa lição, no nosso capítulo, vamos fazer um resumo pequeno do estudo anterior, que era a visita social, não é? Até social, a gente até se surpreendeu, né? A gente não imaginava que lá no plano espiritual se faz ainda o social, e vimos que sim, não é? Só que o que nós fazemos na Terra quando vamos fazer uma visita social? Nós chegamos lá, conversamos, perguntamos das pessoas comuns do nosso conhecimento, contamos alguma coisa nova que tenhamos feito, algum casamento que houve na família, alguma criança que nasceu, alguém que está enfermo, enfim. Nós falamos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E lá também é a mesma coisa, porque o cotidiano deles é cuidar de espíritos que chegam ao plano espiritual, a umbral, precisando de tratamento. Então, eles falam sempre disso mesmo, até socialmente, porque é a rotina deles, né? É o dia a dia deles lá no plano espiritual. Uns lá no nosso lar, esses estão envolvidos hoje nesse capítulo, em nosso lar, outros lá em Campo da Paz,
mas é mais ou menos o mesmo estilo. Então, vamos relembrar que o senhor Bacelar chegou, ele, a esposa, a filha e a sobrinha, para visitar a Asmalho, o Alfredo e todos aqueles que lá se encontravam. Então, eles estavam alegres, né? O Alfredo, a Asmalha, estavam muito alegres, o Aniceto também, que era amigo deles, muito contente, tudo. Eles chegaram naquele carro com os 2 cavalos, puxados por 2 cavalos brancos, era o meio de locomoção deles, né? E eles andavam 7 léguas, não é, Miriam? Se eu me lembro. Quer dizer, não era distância Isso. pequena, não. Era uma distância razoável, se a gente passar por quilômetros de hoje, né? Mas eles vinham e vinham felizes, todo mundo ficava à espera feliz. Aí o Aniceto perguntou para o senhor Bacelar: como vão os trabalhos lá em Campo da Paz? Aí ele falou: vão bem, muito bem. Só os doentes que lá chegam e que acham que não estão doentes, porque eles são muito, digamos assim, eles são muito rancorosos, eles chegam assim com aquela, eles não chegam bem para assim que chegam, né? Então, quando vão perguntar, se aproximar, dizendo que vão tratar deles, vão dar remédio, eles se recusam, não querem aceitar. Então, os atendentes procuram lançar sementes de novas notícias, notícias novas, lá na mente dessas pessoas. E o tempo se encarrega de fazer com que elas germinem. E assim elas vão melhorando, mudando, né, a mente deles, mudando aquele padrão sempre o mesmo, de revolta, né? Vão mudando até que chegam num ponto que eles passam a aceitar, então, o tratamento que eles vão oferecer. E também o senhor Bacelar falou sobre o desculpismo, não é? Aquelas desculpas, aqueles pretextos, né? Justificativas que muitos médios dão para não realizar a tarefa. Não é? Não é? E aquele trabalho sagrado que a eles competia quando foram reencarnar. E ele, quando ele fala desse desculpismo, ele se reporta aos médios mais, não é? Aqueles médios mais que trabalham naquele trabalho mediúnico, que recebem os espíritos, muitas vezes revoltados também, né? Sentindo vítimas, perseguidas, e eles estão ali para ajudar. Mas muitos desculpam e acabam não indo e deixando. Ele fala sobre isso, que muito médium, e são os encarnados, fazem isso. Aí o trabalho fica, menor do que seria, né? E o resultado é só devido aos médios que não estão se comprometendo. Só que nós não somos médios apenas na casa espírita e nesse trabalho. Nós somos médios onde estivermos, no nosso lar, no nosso trabalho, em sociedade, numa festa, numa visita, na casa espírita. Então, nós temos sempre que estar preparados para ajudar, realmente, para sermos médios do plano espiritual para o plano material, ajudando as pessoas que se aproximam de nós e nós temos condição de ajudar. E o nosso assunto de hoje é notícias interessantes. Continua os mesmos visitantes, no mesmo posto de saúde, de socorro. Então, o André Luiz fala. Espera aí, eu andei demais. O André Luiz fala que. Aí o André Luiz diz que os maiores, né, foram chamados para um trabalho que precisava de um certo grupo, né,
de pessoas mais experientes, e as jovens ficaram onde estavam André Luiz e o Vicente. Então, eles notaram, aí nós vamos ver. Aí está, nesse decorrer desse capítulo, eles vão conversar muito sobre a diferença que há entre o nosso lar e o Porto da Paz, o Campo da Paz, mostrando como são os espíritos de nosso lar, como são os espíritos de Campo da Paz. Então, eu trouxe, só por curiosidade aqui, uma imagem que é do livro Cidades no Além, e que estão embasadas, estão de acordo com as esferas espirituais que classificam os que estão mais perto, mais longe, entendeu? De acordo com essa classificação, é que os espíritos, as cidades, podem ser classificadas de mais bem-sucedidas, outras menos ainda, dependendo, então, da situação moral daqueles espíritos. Então, nós estamos vendo aqui a crosta, está aqui, ó, aqui que nós estamos. Nosso lar fica nessa estrelinha azul, na terceira esfera. Ela fica na parte mais alta, né? Superior do umbral. Nosso lar está quase saindo do umbral. E Porto da Paz fica na segunda esfera, pertinho da crosta, quer dizer, pertinho da terra, dos encarnados. Vamos ver o que resulta disso, quem está mais avançado e quem está ainda bem pertinho da crosta. Então, André Luiz começa contando. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Adonina, filha, não é, do senhor Bacelar e neta do senhor Bacelar, que, quando da crosta, foram filha e sobrinha, e que aguardavam, ali agora com eles, a volta da mãezinha, da Adonida, para a organização de um lar na cidade próxima. Já seria uma outra cidade, sem ser de Campo da Paz. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. Quer dizer, elas eram inteligentes, se expressavam muito bem, não é? Então, elas seriam boas companheiras para essa conversa que ia acontecer. E enquanto nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as moças, as jovens, encantados com a sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra. Mesma coisa. As pessoas chegavam alegres, conversavam, né, trocavam ideias, cogitando já era o mesmo da Terra, apenas diferenciando quanto aos sentimentos reais. O que a pessoa estava sentindo? Quer dizer, quando a gente está encarnado, a gente está perto do outro, mas o outro não sabe se o nosso sentimento é aquele que nós estamos demonstrando, né? De alegria em receber, em alegria em manter a conversa, não é? Ou não, que os encarnados não se comunicam e nem se veem internamente, né? É só uma aparência exterior. Já no mundo espiritual, não. É aparência interior também. Então, só isso que mudava. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. E tudo era alegria pura, simplicidade fiel e sinceridade sem mácula. Olha que grande diferença, não é? A gente não sabe. Quando nós estamos
reunidos, não é? Se a Jane, nossa alegria, ou se a alegria do outro, como é pura, é verdadeira, sincera, né? E a simplicidade, será que é fiel? A pessoa é simples mesmo, ou está se fazendo de simples, não é? E a sinceridade, é total ou é mais ou menos, né? Tem alguma mácula. Então, era isso que eles estavam, o André Luiz e o Vicente estavam pensando, né? Estavam analisando. No Jane, vai desenvolvimento. passando. Oi, Jane, vai passando o Vigilade, porque ele ainda está na primeira. Tá lá, os É, mensageiros. Vai passando para o pessoal acompanhar. eu, Passa. pus, eu mudei agora. Não, ainda não. Você está nesse Está em primeiro. Sicília, todavia. Hum, Está, Miriam? Não, está no primeiro ainda, tá? Vai passando. Então, peraí. É. Agora vem o segundo, que é aqui. Isso, agora sim. Tá, Cecília, todavia. Legal. Peraí, então. Peraí um instantinho só. Pronto. Então, vocês estão vendo agora o Sicília, né? Isso. Perfeito. Sicília, todavia, revelando profunda acuidade, quer dizer, profunda inteligência nas observações, considerou. Você diz muito bem, daqui, então, quando eu trouxe em vista de apresentação, agora é no desenvolvimento espontâneo, já vimos também, hein? No Sim, desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Não, já. Não? está certo, mas eu não. Está certo. Em vista de apresentação mais íntima, nós já vimos esse, não é? Então, agora, no desenvolvimento espontâneo quer dizer, quando eles continuavam conversando, Cecília falou: estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. E, sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, porque para conseguir esse prêmio, para ela era um prêmio visitar nosso lar, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes. E, sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, já falei isso. E quando ela falou isso, que eu preciso ainda conseguir, né? Eu tenho que fazer algumas coisas importantes para poder conseguir. Aí o Vicente falou: pois que, quer dizer, como? Você, para ir ao nosso lar, você precisa de fazer isso, precisa de tanto? Aí ela falou: sem dúvida, tornou a jovem, bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho da sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não terá percebido ainda? O que ela estava dizendo? É que o Vicente e o André não achavam que eles eram bem bem-aventurados por conta disso. Para eles estarem ali, eles eram bem-aventurados. Mas o que eles passaram para isso? Eles espiaram muito, né? Tiveram muitos problemas, sofreram muito, não é? Para poder chegar, então, em condições de para nosso lar, como ainda doentes, mas já estavam no progresso visível. Então, lá, eles se estudaram muito, treinaram muito, e aí passaram, então, a serem alunos, né? A frequentar aquelas universidades, aquelas
aqueles ministérios todos, né? Que tinha lá em Nosso Lar. Mas será que eles não se davam conta disso? Ela ficava admirada, porque ela tinha um sonho, uma vontade de conhecer Nosso Lar. A expectativa dela era grande. Sorrimos todos e reafirmamos o conceito. E reafirmando o conceito, Cecília continuou. Quer dizer, ela continuou dando aquele conceito, né, de que eles não estavam ainda, né? Então, ela vai dizer o que os instrutores que visitam o Campo da Paz diziam. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades. Os ministérios lá do Nosso Lar, né? Tinha o Ministério da Comunicação, cemitério da retificação, são seis ministérios que tem lá, e eles iam estudando em cada ministério, aprendendo tudo aquilo que era necessário. E quando eles tinham que fazer alguma coisa extra, alguma atividade, eles faziam alguma visita, ou próximo à costa, ou também a outras cidades, a outras regiões no umbral, eles se preparavam. Uma vez até, eles tiveram que aumentar os sentidos dele, a visão, tiveram que desenvolver mais para que eles pudessem realizar um trabalho melhor. Então, segundo os instrutores que nos visitam em Campos da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo deles é imenso. Quer dizer, eles estavam sempre pensando em educação, em criar hábitos saudáveis, em mudar de hábitos, entendeu? Eles estavam sempre pensando em educação. Então, aquilo ali realmente fazia de Nosso Lar uma cidade, né? Uma colônia realmente muito boa, né? E chego a crer que para André e Vicente avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viver alguns anos em nossa colônia, lá em Campo da Paz, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Então, ela estava dizendo que o trabalho em Campo da Paz, o trabalho ativo de vigilância e assistência era mais imperioso e mais exigente. Por quê? Porque eles estavam muito próximos da costa terrestre. E isso exercia uma influência em Campo da Paz. Tornava mais difícil, porque os encarnados, não é, causavam alguma dificuldade nos espíritos, e os espíritos também, eles entravam, né, em sintonia, de acordo com a condição, eles entravam em sintonia. E aquilo realmente dificultava, tornava um trabalho mais penoso. Aí o André falou: em Nosso Lar, porém, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração, quer dizer, lá o Instituto de Regeneração, é uma colmeia de milhares. Eles estão comparando aqui, porque muitas pessoas juntas, também coletivo, né? Eles chamam também de colmeia. Então, colmeia. Então, ele estava dizendo que lá em Nosso Lar, a regeneração, aquele ministério recebe para orientar, para esclarecer. Eles recebem milhões de sofredores. Também falando, também não é fácil, né? Ele queria dizer isso. Aí, vamos ver o que elas vão dizer, né? Cecília, todavia,
revelando profunda acuidade nas observações, considerou: você diz muito bem quando se refere à colmeia, significando possibilidades de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo, que chegam lá na regeneração, já se encontram a caminho de excelentes realizações. Por quê? Porque aqueles espíritos que estão em nosso lar, eles já querem, eles já têm noção de que eles precisam melhorar. Eles já reconhecem as limitações deles, os equívocos que eles precisam modificar, aquelas coisas que ainda fazem, que ainda não são condizentes com as leis divinas. Eles já querem ir. Quando chamam, eles já vão felizes, sabendo que vão melhorar. Eles já estão no caminho da renovação, não é? Já estão prontos. Porque, naturalmente, que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência. Quer dizer, aqueles sofredores, aqueles desequilibrados que estão lá em nosso lar, eles já eles estão se torturando já, eles já estão sofrendo pelo vagaroso despertar da consciência. A consciência deles já acusa que eles precisam melhorar, que eles cometeram muitos erros, muitos enganos, não é? Então, eles já terem consciência disso. Isso é uma tortura para eles. Aí eles sentem remorso, tristeza, né? Já sentem remorsos que são indicativos de renovação no ambiente, e o ambiente da cidade é de elevação positiva. O ambiente de nosso lar é de elevação positiva. E o que isso quer dizer? Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Vejam que coisa importante que a Cecília está dizendo, que aqueles sofredores, né, aqueles desequilibrados, não deixam de ser ainda espíritos precisando de auxílio, mas eles, a consciência deles já está acusando. Olha, você precisa melhorar, olha o que você fez, ele já lembra, a consciência dele já aponta. Então, ele já tem vontade, ele mesmo, de melhorar. Então, ele já está pronto para ir para o caminho da renovação. E lá, em nosso lar, que a maioria vive com a bondade, a maldade é minoria e tende sempre a desaparecer. Portanto, mesmo que os que choram possuem soberanas vantagens espirituais. Aqueles que choram, que se arrependem do que fizeram, que estão ali com remorso, quer dizer, uma coisa que atrapalha a pessoa, né? Mas aquele ambiente de lá é muito bom, é muito promissor para aqueles necessitados. Então, ela falando que o ambiente do nosso lar favorecia para que os maus se juntassem aos bons, chegassem aos bons, porque o clima de lá era assim, era positivo. Às vezes a gente pensa, quando desencarna, para onde vai, não é? Eu acho que essas lições desse livro, eu acho que nos ajudam muito a pensar em como nós vamos chegar lá no plano espiritual. Será que nós vamos para alguma colônia? Será que nós vamos ficar no umbral? Vocês acham que a gente já pode ter noção para onde vai? O que vocês acham?
Como é que a gente pode avaliar para a gente ter assim uma perspectiva, não é? Um pensamento, como vai chegar, o que vai encontrar lá? A nossa dúvida é muito grande quanto a isso. O que a gente pode fazer para se preparar para chegar numa colônia melhor, para não ficar muito tempo no umbral, como o André Luiz ficou, como o Vicente ficou? O que a gente pode fazer agora? O que vocês acham? O que você acha, Heloísa, você que falou hoje? Vou explorar a Heloísa. Você tem uma noção? Como é que você pode ter noção? Noção mesmo, perspectiva mesmo, de para onde você vai. Olha, pelo que eu tenho tomado assim, consciência, né, em Hum. relação a essa evolução nossa, né, de todos nós, e isso varia muito de pessoa para pessoa, eu acho que, de alguma forma, né, eu acho que as pessoas, por exemplo, que já são médiums, que já trabalham, né, que elas já estão trabalhando, né, já estão prestando um serviço à espiritualidade. Então, essas pessoas, elas já têm um mérito em termos de trabalho, né, de que se propôs. Mas eu acho que só isso não é o suficiente, porque tem que haver uma transformação dentro da gente. Então, outro dia eu vi uma coisa muito interessante que dizia o seguinte, que ser espírita, né, não é você simplesmente estar dentro de uma casa espírita, você estar lendo livros, você viver frequentando o centro, ou até mesmo, né, trabalhando como médium, né? O ser espírita é você, dentro de você, você ir se modificando, né? Você assimilar esses ensinamentos e praticar esses ensinamentos, né? Praticar no seu dia a dia esses ensinamentos. E eu acho que, enquanto a gente está no planeta Terra, eu acho que ainda tem muita coisa ainda pela frente. Então, o que pode acontecer, né, em termos dessa evolução, desse caminho que a gente está procurando seguir de entendimento, eu acho que, de repente, um umbral a gente não vai, tá? De repente, Você eu acha que você acho não vai que para o bar? Eu Olha, acho mas que a nosso gente, eu lar acho que não a dá gente lá. pode ser recebido pelo seu mentor, entendeu? O seu mentor chegar e dizer: Oi, tudo bem? Né? Olha Que só, pena que você não vai eu ficar agora aqui. eu vou te levar, entendeu? Para a gente resolver, né? Se você fez tudo certo, pelo menos isso. Heloísa, Por- deixa eu só interromper um pouquinho você. Só que ser médium não é carta de seguro para Não, você ser eu uma sei disso. pessoa que merece um lugar melhor, não. Tem Sim, eu muitos, sei mas disso. muitos médios mesmo que chegam lá e ficam decepcionados com eles. Sim, Tem aquele livro Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó fazia caridade. Ele era vice-presidente da Federação Espírita. Ele ajudava muita gente. No entanto, quando ele chegou no plano espiritual, ele pensou que ele fosse ser recebido lá muito bem, né? E ele foi, porque foram amigos dele, foi Bezerra, e um outro espírito também. Foram dois espíritos assim, já que foram recebê-lo. Mas ele chegou lá, ele não tinha nem uma luzinha ainda. Não tinha. Aliás, no grupo que ele foi, só um espírito tinha luz. Era uma professora. Só ela tinha luz. Os outros não tinham ainda. Iam ter que trabalhar muito
para poder fazer por merecer, não é? Sim. Aí eles passavam por uma ponte que lá embaixo estavam aqueles espíritos rebeldes, maus, gritavam, chamavam eles de um monte de coisa, entendeu? E eles ali amedrontados, né? Que aquela ponte, se eles fizessem qualquer coisa, balançasse muito, eles iam cair lá, né? Mas o irmão Jacó passou por isso, entendeu? Não foi assim, ele não fez, entendeu? Nada assim que comprometesse demais a ele. E ele fez muito bem. Não se sabe por que também essas coisas só mesmo quem pode julgar, quem pode saber é Deus, né? E os espíritos superiores podem saber o que a gente fez, como é que fez, por que fez. E tem isso também, às vezes você dá muito e dá por dar, ou dá para ficar consciência livre, né? Mas não dá com aquele amor, não dá com aquela intenção real de ajudar, não dá por amor mesmo, entendeu? Tem muita coisa que pesa, mas eu acho que para a gente poder imaginar mais ou menos, eu acho que é só a gente ver que tipo de vida aqui que a gente leva. Será que a gente Sim. esquece, se preocupando muito das aquisições materiais do nosso dia a dia? Será que a gente esquece das aquisições espirituais? Será que é fácil a pessoa pensar nesse momento difícil que a gente está passando agora, nessa etapa de transição? Aquela coisa toda revolta, cada dia acontece uma coisa. Será que a gente continua firme, pensando nas nossas aquisições espirituais, tentando se manter alheio de muita coisa que a gente pode se aliar, mas e se chegando mais para a leitura, para a meditação, para fazer o bem? Como será? Porque às vezes a pessoa às vezes nem acredita em Deus, mas é uma pessoa moralmente elevada. É uma Sim, pessoa de que é caráter. honesta, Uhum, que tem caráter, uhum. que tem amor, ajuda muito, não é? E é muito relativo isso. Aí sempre a gente cai naquele autoconhecimento. Como é que eu sou? Como é que eu estou? Será que eu estou sempre lembrando que eu sou um espírito imortal, em trânsito pela Terra? Nós estamos aqui de passagem, mas a gente nem se... a gente tinha que ter algum crachá, assim, eu sou espírito imortal, em trânsito aqui na Terra. Saber que a gente é viajante aqui. A gente veio de passagem. E, no entanto, a gente se agarra às coisas que a gente quer ter, que a gente gosta de ter, entendeu? Em detrimento, às vezes, de você pensar nas coisas espirituais, que você, os sentimentos, não é? As suas atitudes, seu pensamento, você já podia estar desenvolvendo. Eu não estou dizendo com isso que eu sou assim, não, não sou mesmo. E nem estou querendo também pagar de humilde, não, não sou mesmo, entendeu? Mas é uma coisa que me preocupa. A minha consciência, eu estou igualzinho àqueles, que aí me dá remorso, eu devia estar fazendo mais isso, eu devia ter sido melhor nisso, entendeu? A gente sente, é bom que a gente chegue a essa conclusão enquanto está caminhando na Terra. Enquanto tem, né? Nós temos oportunidades, né? Temos campo para ser trabalhado aqui na Terra ainda, né? Então, posso falar? Fala, menino. Então, né, tá. Eu me lembrei, né, quando vocês estão falando disso tudo, primeiro foi de Confúcio, né, quando ele fala assim, viva de tal forma, até essa eu sou espírita, se eu sou católico, budista, ateu, viva de tal forma, ou seja você, né, é o ser humano, né, tá? E está falando de humanidade, então, o ser. E aí, né,
tudo isso que você está falando aí, né, para nós todos, é aquela questão, né? Nós, se desde que nascêssemos, aprendêssemos, né, a olhar para nós mesmos, né? De quem realmente nós somos. Esse caminho aí que você estava falando, né, do autoconhecimento, de olhar para si, para que a gente pudesse, né, usufruir de todo o ter, mas que a gente sempre pudesse não, que a gente pode colocar, né, sempre em primeiro lugar o ser, né? Mas é muito mais do que ele ser, né, espiritual, esse ser divino, de aprender realmente a se olhar, né? E aí eu vou retificar o que você acabou de falar, né? Ratificar, né? Eu vou mudar o que você acabou de falar, que nós temos que ter, né? Tá? Cuidado com o que a gente fala, tá? Quando você fala assim, porque eu ainda não sou, não, sabe, né? Eu estou, né, a caminho, eu, né, sou e posso ser, eu quero, eu vou ser, né, melhor, mas sempre nessa positividade e sabendo que nós somos esses seres divinos, que nós somos e temos tudo isso que você acabou de dizer, potencialidade, virtude, tudo isso, está tudo em nós, né? Então, a gente tem que ser afirmativo e jamais. Isso aí são hábitos, né, que é exercício diário, e jamais nos desvalorizarmos. Pelo menos nós que já compreendemos, né, para que a gente tenha essa compreensão, o bom é que todo mundo o tivesse. Mas quem está nesse caminho, né, da espiritualidade já tem esse olhar, essa concepção, esse entendimento, né, e essa certeza. Tá? Claro que perfeitos, nenhum de nós ainda o é. Mas quando nós mudamos esse olhar, né, tá? E começamos a dizer para nós mesmos, tá? Que nós somos esses seres, sim, valorosos, divinos, que nosso DNA é divino, e eu tenho, né, que entender isso, internalizar isso, tudo vai mudando, né, na nossa caminhada, na nossa vida. É só a gente começar a tentar e tudo muda realmente. E aí, sabe, é, é maravilhoso porque a gente começa realmente a se sentir, né, dono de si, ter essa certeza, né, absoluta. Porque não basta saber, né, aí a gente precisa ser, e o ser é no dia a dia, é a cada momento da gente ter essa certeza que ela está em nós, né? É a Mas cada oportunidade que surge, né? cada momento, sabe? E a gente tem que tomar esse cuidado, porque, né, nós somos frequência, em que vibração que eu me mantenho, essa energia, porque tudo é energia, o universo é mental, todos nós somos. Então, o que isso significa, né? No meu segundo a segundo, né? Momento a momento, né? E aí, quando aí você entende isso e toma posse disso, nossa, é a cada dia. Você vai se tornando melhor, 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 se melhorando, tá? E você vai, né, se conquistando. Quando você percebe, nossa, você já tem esse autodomínio, tá? Né? De você conseguir as coisas. E aí a sua vida se torna melhor, mais abundante, mais próspera. Tudo isso é saber vivenciar. E a gente pode. Aí o outro vem e diz, a gente ouve a gente falar e diz, mas eu não consigo. Pronto, já acabou com tudo. Aí você já destruiu tudo. Não, eu consigo sim. Se eu não conseguir amanhã, eu vou conseguir depois, tá? Mas eu consigo. É a gente ser afirmativo com nós mesmos. Só para lembrar isso, de quem realmente nós somos. Então, André continua, né? Impressionado com o que ouviu, lembrei. Eu mesmo, André dizendo, trabalhei algum tempo em cooperação nas câmeras retificadoras. Aí a Cecília fala: já ouvi diversas referências a essa instituição. Exclamou Cecília, senhora do assunto, mas baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter a minha opinião. A que opinião que ela está se referindo?
que vocês acham? Dá para lembrar isso? Ela está dizendo que os espíritos lá de Campo da Paz são mais rebeldes, né? Mais teimosos, mais revoltados. Ela continua com essa opinião. E como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Porque, às vezes, um sofredor é um obsessor, mas nem todo obsessor é sofredor. Quer dizer, ele é sofredor no sentido de que ele está completamente longe das leis divinas, né? Completamente distante do que ele deveria estar. Realmente é muito pior do que um sofredor que sofre por doença, tem tristeza porque perdeu um ente querido, enfim, porque está com saudade da família que está lá na crosta, né? Vários motivos para sofrer sem se fazer de vítima, sem se sentir desgraçado, né? E ela está falando isso. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em Campo da Paz há muita gente que se revolta. Fazendo que lá da nosso lar, os que choram lá não choram de revolta. Às vezes eles choram até pelo remorso, pela tristeza, não é? De não ter conseguido melhorar o tempo todo que ele até espíritos mesmo que voltam porque não foram bem-sucedidos nas tarefas que tinham que cumprir, voltam lá para nosso lar, lá para começar lá do princípio, que não conseguiram, médiuns, né? Que não conseguiram terminar, concluir a tarefa que eles propuseram a fazer. Então, ele compara, né, os obsessores com os que sofrem lá em nosso lar. Ele compara os que choram com os que se revoltam em Campo da Paz. É mais fácil remediar o que geme, quer dizer, o que lamenta, o que chora, o que fica choroso, fica se lamentando. É mais fácil remediar o que geme que atender o revoltado. Realmente, não é mais fácil. Nas câmeras a que se refere, quer dizer, nas câmeras de retificação, meu Deus, eu estou com dificuldade de ler, mira isso aqui, realmente. Vocês retificam os erros que já apareceram. Pessoal, quando chega alguém lá em nosso lar para a câmera de retificação, são pessoas que já sabem o que vai retificar. Por exemplo, olha, eu ainda tenho inveja, eu ainda tenho raiva, eu ainda tenho maldade no meu coração, eu sinto isso, eu sofro com isso, mas às vezes eu sinto ainda, entendeu? Eles chegam assim, querendo aprender como se retificar daquilo, como mudar para melhor, não é? Sair daquela situação que fazem eles sofrerem. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com os irmãos ignorantes e perversos que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram e vemos-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade.
são aqueles doentes que o senhor Bachelard se referem também. Porque uma pessoa que não quer ser ajudada, não adianta você ficar perdendo tempo, né? Você tenta. Se a pessoa não quer, é aquilo que é na reunião passada, serve e passa. Você ajuda naquele momento, tenta, como lá em Campo da Paz faziam. Eles semeavam ideias novas para que a pessoa pudesse mudar as ideias, mas aquilo tem que ser em conta-gotas, né? Para fazer se eles perceberem que eles estão sendo tratados. Tem que ser uma coisa muito sutil e mais trabalhosa, com certeza, já que a pessoa não quer ainda ser tratada. É um doente espiritual que não acredita na doença que ele tem. Aí fica difícil, né? Perversos que se sentem absolutamente certos nas fantasias e vemos-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria doença. Então, eles têm que tratar como eles têm que ir assim, sem eles perceberem, fazendo mesmo isso, orando com eles, lançando, né, ideias melhores, entendeu? Tem que arranjar uma didática adequada àquela clientela, aqueles espíritos difíceis e que precisam, então, de uma outra forma de ensinar, não é? De aprender. André agora começava a entender a lógica daquela argumentação e, reconhecendo a impossibilidade de qualquer contestação, a jovem, a Celina, continuou segura de si. Aí ela falou uma coisa aqui que vai ser importante para nós. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância da crosta. A situação não é diferente. E sabemos que na costa, e quantos na costa existem, né? Materialistas que se fantasiam de filósofos, quantos demônios com a capa de santos, quanta má-fé a fingir generosidade e boas intenções. A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. É muito triste a gente pensar, nós, né, nós estamos aqui da Cruz, que nós somos realmente uma espíritos infelizes, né? Que ainda não aprendemos, eu digo aprendemos porque é o que ele está falando. São os espíritos também que se aproximam mais da sintonia daqueles que estão lá. Então, eles se prejudicam, né? Vicente ouvia aquilo ansioso e ponderou. Deduzo que de tudo isso, manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em campo da paz deve ser altamente meritório. Então, ele reconhece que o trabalho em campo da paz é muito difícil, é sacrificante, não é? Mas que, em compensação, eles devem também ter muito mérito, não é? Para a espiritualidade superior, a dedicação que eles têm. Vicente, que ouvia atenciosamente, ponderou: deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, que o trabalho de campo da paz deve ser altamente meritório. E quanto mais a pessoa se dedica, mais faz, mais merecimento, né? Meritório, quer dizer, eles são reconhecidos, né? Pelo trabalho que realizam. Aí a jovem respondeu: incontestavelmente, né? Com certeza. Aí ela vai começar a contar a história da fundação de Campo da Paz.
É uma coisa interessante também. A história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. Vocês vejam, eles mesmo que fundaram, eles que escolheram esse tipo de espírito para eles atenderem. Eles estavam cheios de boa vontade, né? Eles não queriam os melhores, eles queriam justamente aqueles que eram mais sofredores, né? Mais cheios de problemas, aqueles que estavam lá difíceis, né? O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo criou há mais de 200 séculos. Isso aqui é uma coisa que, quando a gente não lê assim rapidamente, a gente não entende bem. Nem todos os espíritos evoluídos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão. Eu fui botar essa letra azul, realmente, estimam, deixa eu ver aqui, nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da Terra, são aqueles missionários que vão para a Terra para ajudar, não é? Quando eles voltam para Campo da Paz, eles querem fazer outro tipo de serviço, né? Para descansar um pouco. Eles querem trabalhar, mas não com a mesma clientela que eles trabalhavam lá na costa. Então, isso não quer dizer que eles não querem trabalhar com eles, é que eles querem descansar para poder, quando voltarem, trabalhar melhor ainda. Não é? Eles necessitavam refazer energias por direito natural do trabalhador fiel. Quer dizer, ele era fiel, ele queria continuar sendo um bom trabalhador. Então, quando ele vinha da costa para voltar para lá, ele queria um outro tipo de tarefa que ele pudesse, né, se esquecer um pouco daquela luta que ele tinha com os encarnados. E os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviços que não devem quebrar, em obediência aos desígnios do Senhor. Então vocês vejam, eles não podiam contar nem com tipo de ajuda, nem de outra. Uns porque vinham, precisavam descansar, era um direito que eles tinham de trabalhar uma coisa mais leve. E aqueles que já são, né? Eles tinham tarefas mais imperiosas que eles podiam realizar, amando mesmo dos desígnios do Senhor. Por isso que eles não ficavam lá. Não era porque eles eram egoístas, só queriam ficar dos melhores, não. Não era isso. E assim eles ficavam um pouco desfalcados, né? Mas, de repente, Deus faz essas coisas, de repente não é, né? Para que surja uma outra forma de resolver a situação entre aquele grupo mesmo, eles encontram, é um estímulo, né? Para que eles busquem alternativas para realizar o trabalho deles de uma outra forma, com o esforço deles, eles pensando. É porque é assim que as coisas surgem, né? A necessidade e o estímulo que vem do alto, para a gente buscar solução para as coisas. Então, desse modo, o serviço ativo nas nossas inquisições são lentas, que depende deles só. E devemos sempre esperar por cooperadores
que se adquirem na própria colônia. Olha só, as próprias pessoas que estavam ali colaborando seriam aqueles que iam ajudar a formar um grupo de apoio. E assim ganha-se excelente compensação e temos, então, direito a grandes valores intercessórios. Então, por causa dessas dificuldades que eles passavam, não tendo aqueles elementos já formados, né? Com uma boa experiência, eles tinham, então, que trabalhar aqueles que estavam lá para, então, aqueles serem os colaboradores, não é? Então, eles mereciam muita intercessão, era muita oração, era muita ajuda que eles recebiam, de fortalecimento, de estímulo. Eles recebiam do alto isso, mas para eles mesmo encontrarem a resposta, né? A solução. Mas eles eram inspirados. Mas, por isso mesmo, nossas responsabilidades não eram pequenas. Eles sabiam que eles tinham que formar trabalhadores ali. Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passam nunca de ser instrutores. Quer dizer, quando os superiores lá, sabendo das necessidades que eles passavam, ser instrutores abnegados que pudessem, da zona superior, estimulando-os o bom ânimo, e pedimos, espera aí, gente, conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passávamos nunca sem instrutores abnegados, que procedem da zona superior, estimulando-nos o bom ânimo, o que pedimos, o que pedimos com fundamentação legítima, eles pediam as coisas. E quando aquilo tinha uma fundamentação legítima, era uma coisa razoável, necessária, eles eram atendidos. Nunca foram negados, mas às vezes demorava um pouco. Aí vinham aqueles mentores bondosos dizer para eles: olha, espera um pouco, vai chegar, entendeu? E eles aí acabavam com aquela ansiedade. Não, nós vamos esperar, no dia certo aquilo vai chegar. Pronto. E não vamos ficar, só vamos fazer quando aquilo chegar. Não. Vamos fazer buscando outros caminhos. E aquilo ali desenvolvia a criatividade neles. E dali saiu, então, grandes cooperadores, né? O próprio Vicente, né? Hein? O próprio Vicente. O próprio Vicente, não é? O André Luiz, eles se formaram assim. Eles se Exato, é. formaram assim, Ele procurando, se né? Eles tinham interesse, eles queriam melhorar. Então, sabe que ele Deus se sempre ajuda, sempre vem inspiração, vem bom ânimo, vem fortalecimento, e aquilo dali impulsiona para que eles consigam, né, descobrir realmente como e poder sem ajudar sem grandes ajudas daqueles Vicente, espíritos mais elevados que estavam com outras. Hã? Deus utiliza, né, cada pessoa, cada criatura para agir no âmbito que ela já tem condição de agir. Por exemplo, o Vicente, ele foi para Campo da Paz, ele foi ajudado lá, né? E se tornou depois o administrador, né? É. Ele não é um espírito Tá. evoluído como os outros, né? Mas ele já tem aquela condição porque soube reconhecer, soube trabalhar intimamente para se modificar, né? Enfim, está trabalhando ainda, né? Tanto é Até que a hoje, é. esposa, né? Vicente, não, é Vicente, né? Agora me Não, confundi. Alfredo, né?
Alfredo. É o caso de Alfredo, não é Vicente. Vicente é o médico com o André Luiz. É É o assim que caso as de pessoas vão se formando, né? que chegou lá em situação difícil, né? E que não pode nem ficar ainda no mesmo estágio que a esposa, que era a esposa dele, Ismália, por ser um espírito já bem mais evoluído, né? A gente viu isso. Então, Deus utiliza a gente onde a gente se encontra para fazer a gente crescer, É. né? Como ele abriu o coração, já estava em condições de ser, vamos dizer assim, o grande coordenador do Campo da Paz, né? Já tinha essa condição, Alfredo, mas ele ainda não tem uma condição superior. Mas ele serve e tem todas as qualidades necessárias para ajudar aquele outro que chega lá revoltado, né? Que chega lá em sono profundo, assim como acontece em outros lugares. A gente está vendo isso, isso está sendo colocado como um trabalho realizado no plano espiritual, né? E no plano físico, quando nós vamos, assim, fazendo assim rapidamente um paralelozinho, muitas vezes a gente pede auxílio, né, na casa espírita, no trabalho de desobsessão, para determinada pessoa, determinada família, enfim, que está com um problema, né, que muitas vezes a gente até desconhece completamente. E é levado ao trabalho, né? Mas às vezes o enredo é tão complicado, tão difícil, numa faixa vibratória assim mais baixa, uma frequência bem mais baixa, que os espíritos envolvidos não, que vão resolver o problema, que vão ajudar na resolução do problema, não são os espíritos mais evoluídos, justamente. São os espíritos medianos e não tão evoluídos, porque eles encontram brecha nas faixas vibratórias para poder ajudar essas pessoas, já que estão mais próximos, mas já com outro conhecimento, já com uma outra intenção, já com outro patamar de entendimento de condição. Então, eles é como os espíritos batedores, né? Quando a gente começa a estudar o espiritismo, né, que batiam, aqueles espíritos não eram espíritos evoluídos, né? Eles já tinham uma condição, mas eles não eram espíritos evoluídos. Porque não ia se tirar um espírito evoluído dentro de uma missão para vir bater na mesa e ir formando frases, né? Para trazer uma mensagem para quem quer que seja, né? E era o caso Então, também de lá. Ah, tá. existe isso, né? Tanto lá no Campo da Paz, né? Que fica que é mais a condição vibratória é bem mais baixa do que nosso lar, né? Que já está num outro patamar. Então é assim em tudo, e a gente vai crescendo, e a gente mesmo vai ajudando, a gente que chega lá, que é atendido no lugar, que é amparado, que é fortalecido, a gente melhora, supera, vai ajudando os outros e vai crescendo. É assim que Deus faz, né? Vai semeando em nós, né? Os frutos, os bons Com frutos, né? certeza. A gente vai compartilhando o sofrimento, porque a gente acabou de sair daquilo, a gente está bem, né? Bem fortalecido naquilo para poder passar com todo o amor, com todo o carinho, o que é necessário para aqueles que lá chegam, como nós chegamos um dia, né? Esse aí é a nossa situação mesmo, né? Na situação que nós nos encontramos. Como é, o que a gente tem que fazer ainda no tempo que nós temos para nos prepararmos melhor, né? Para chegarmos lá em uma situação melhor também. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me.
Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. Então, vocês vejam que essa moça realmente ela tinha uma noção de ajuda, não é? E resposta a essa ajuda. Ela sabia se colocar bem, não é? E por isso eu acho que ela deveria ter tanta vontade, pelo menos, visitar nosso lar para ver como era, né? Quem sabe, né? Fazer Campo da Paz crescer um pouco, mas é difícil. Em todo caso, não seria impossível, né? Então, o resumo das lições, eles estavam encantados com essa forma de expressar, de pensar dessa moça. E a sua família sempre viveu lá? Perguntei com interesse o André. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz. E, restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia, com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos, Aldenina e eu fomos atraídos amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde o primeiro momento. Quer dizer, eles prepararam tudo e atraíram, né, a filha e a sobrinha para ir lá para... Aquela família se reuniu novamente no plano espiritual, né? Eles já deviam ter aquela afinidade, né, aquela sintonia, se reuniram ali para trabalharem juntos. Tão bom que isso acontecesse com a gente, não é? Agora eu vou dar um spoiler. Eu não, André Luiz. André Luiz, não. A Cecília. Vamos ver. E tem muito programa para o futuro. Indaguei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e respondeu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Quer dizer, ela está aguardando o espírito que vem se juntar a eles. Não sei se para, né, criar outra colônia, né, fundar outra colônia, ou se vão ficar em Campo da Paz, mas, de qualquer forma, está chegando mais gente ali para colaborar com eles. E assim é, né? A vida no plano espiritual também, sempre em ciclos, sempre procurando fazer mais. Isso. Então, eu acho que na crosta é que nós precisamos melhorar muito, né? Porque, além de nós nos prejudicarmos, ainda prejudicamos o trabalho que é feito no mundo espiritual. Por exemplo, Campos da Paz é altamente prejudicado, é tão próximo, é prejudicado, mas também tem merecimento, como eles mesmos disseram, não é? Porque eles se dedicam, não é? Fazem o melhor que eles podem. Então, é difícil? É, mas é um trabalho meritório também. E eles estão o quê? Estão crescendo, não é? Estão crescendo, estão aprendendo, estão ganhando experiência, porque lá eles têm que trabalhar com mais atenção, eles mesmos disseram, mais vigilância, e assim vai. Então, é só isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu fiquei assim, bem pensativa com essas histórias. Eu fico sempre, não é? E será que nós estamos aproveitando bem essa passagem pela Terra, não é? Será que a gente está lembrando
que nós somos viajantes, né? E somos assim, é uma passagem transitória, não é? Que a gente vem, faz, faz o que tem que fazer e volta. Então, se tem que fazer, eu acho que a gente deve pensar bem e refletir bem, né? E, como sempre, no autoconhecimento. Então, vocês gostariam de falar alguma coisa? Já está na hora. Está até passando um pouco. Vocês gostariam? Podemos fazer a prece final, então? Então, você faz, Valéria. Graças a Deus. Jesus, amoroso Mestre, aqui estamos, estudando as lições que chegam até nós, através dessa doutrina maravilhosa, que nos explica as causas do sofrimento. Abrindo os nossos olhos para que possamos reverter todo um quadro pesado e doloroso enquanto estamos a caminho na jornada física. Ajuda-nos, Mestre amado, a ler os sinais que a vida nos traz e recebermos a força que vem de Ti, fortalecendo-nos integralmente, dando-nos o ânimo firme para que possamos superar os obstáculos da caminhada. E os maiores estão dentro de nós bem o sabemos. Então ajuda-nos a tirar este véu das nossas vistas e começar a enxergar tudo aquilo que desejamos realizar e nos propor fielmente a reparar a nossa existência, em cada momento, em cada circunstância, tirando as lições necessárias ao aprendizado e colocando na nossa intimidade a lição recebida, para que essas experiências que temos, tanto vividas como estudadas, como na aula de hoje, possam refletir em nossas vidas como um farol a iluminar a nossa jornada, para que, sabendo conscientemente das coisas, não erremos mais. E envolve, Senhor, a todos aqueles irmãos que estão no nosso grupo de oração, necessitando de ajuda, de auxílio para o corpo físico, mas principalmente para o espírito. Porque as nossas enfermidades são reflexo daquilo que somos em essência. Então, auxilia-os, Senhor. Auxilia-nos também. Envolve a todos os necessitados, enfermos, adoecidos da alma e do corpo, dando-lhes as bênçãos renovadoras do teu amor, para que sintam a tua presença, a força de que precisam para ir em frente, caminhando firmes na jornada que ora se coloca à nossa frente como oportunidade de renovação. Obrigada, Senhor, por mais este estudo. Obrigada por essa reunião. Obrigada a todos que estiveram presentes. Que todos, Senhor, recebam do teu amor, da tua bondade, da tua luz. Graças a Deus.
Então, muito obrigada a todos que estavam aqui colaborando com a presença, aqueles que contribuíram também, esclarecendo as coisas. Muito obrigada. E boa noite. Obrigada. Boa Boa noite, Obrigada. obrigada. Boa noite. Bom feriado para todo mundo. Obrigada. Boa noite. Até a próxima semana. Se Deus quiser. Deus quiser. Fala agora, pode falar agora.